Então, em geral, se pode falar da educação como uma influência intencionada sobre o ser humano em crescimento com um propósito, formá-lo ou desenvolvê-lo como tal. Isso os pais fazem em casa, isso a escola faz no âmbito acadêmico. Uma influência intencionada, com uma direção. Os pais têm uma ideia do que querem dos filhos, como seus filhos devem ser, que tipo de homens, que tipo de mulheres devem ser. E claro, o que eles vão fazer, o método educativo, os conteúdos, os valores que vão transmitir, estão em função desse propósito, formar e desenvolver esse menino, essa menina, transformando-os em homens, mulheres, plenos, de bem, cidadãos, fiéis, com valores. A própria etimologia de educar é bem indicativa desta dinâmica, desta influência intencionada. Eu recordava isso hoje à tarde. Educare, que quer dizer conduzir, guiar, orientar. Aqui chamo logo a atenção para um perigo muito grande hoje na educação familiar. É que os pais não exerçam, para serem pais modernos, não tenham uma postura de pai e de mãe. Pai e mãe achando que fazem um grande bem. Veja, eu não sou psicopedagogo, eu sou bispo. Eu sou gente, não vim de chocadeira, vim de uma família. Tenho família e vejo as coisas, tá certo? Aqui o bom senso, a experiência, a constatação empírica. Então é uma coisa muito ruim quando os pais querem se passar por colega dos filhos. Não. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Você pode ter uma educação bem dialógica, dialogal, bem próxima, mas sem que se abdiquem dos papéis. Dos papéis. Um filho precisa de um referencial paterno, de um referencial materno. É verdade que se pode ser bem educado sem ter esses referenciais, mas essa não é a regra. Então a gente tem que trabalhar com a regra e respeitar e ser criativo diante das exceções, mas se trabalha com a regra. Não é? Então, vejam, educar é conduzir, guiar, orientar. Os pais não devem abdicar dessa função de orientar, de guiar, de conduzir. E o verbo também educere, que tem um sentido um pouco diverso. Fazer sair, extrair, dar à luz. Tirar do outro o que de bom o outro pode produzir. E aqui é bonito porque exige um discernimento, saber o que eu devo e posso exigir dos meus filhos. E como é bom quando os pais conseguem chegar na medida justa, de modo que não exijam nem a mais, nem a menos. Mas extraiam, provoquem, façam vir fora todas as potencialidades dos seus filhos. Garanto que eles vão ser muito gratos durante toda a vida. Então, isso é educar, né? E vale, seja para a escola, seja para a família. Então, sobre esse lastro, essa ideia de educar, é que eu gostaria de tratar do tema que me foi proposto. Não é? Dar algumas ideias, provocá-los com algumas ideias. A corresponsabilidade da família e da escola na educação, não é? No educare, no educere dos filhos. Interessante que a palavra que foi proposta aqui é bem conveniente, vem a calhar, corresponsabilidade. Uma responsabilidade compartilhada. E gostaria de tratar primeiro da família. A família. Uma coisa que, infelizmente, e penso aqui na família, me permita, a família católica. A família que tenha uma formação católica. A família é a primeira responsável pela educação dos seus filhos, dos seus jovens. E é muito triste porque hoje existe um déficit
nessa consciência. Não é primeiramente a escola. Não é primeiramente a internet. A família. A família é a primeira responsável. Esse direito dos pais de educar seus filhos é primeiramente um direito natural. Nem o Estado, às vezes o Estado se acha no direito de meter-se nessa competência, de tomar o lugar. Isso não é de hoje. Sociedades totalitárias têm essa tendência. Já na antiguidade, a gente estuda, quando estudou antiguidade clássica, lembrem de Esparta. Esparta, né? Você não é primeiro filho, você não é primeiro nem pessoa. Você primeiro é um elemento, é um combatente para a cidade-estado. Então, a cidade-estado capturava seu filho, logo que nascido, e o seu filho era educado pelo Estado. Em geral, os regimes totalitários se julgam nesse direito de sequestrar os filhos da tutela dos pais e educá-los, porque eles são para o Estado. Isso é antinatural. E também vai, não é, contra o plano de Deus. É direito divino. Divino, direito natural, direito divino, sagrado dos pais, educar seus filhos. E dever. Quando vocês se casam, quem já se casou lembra da terceira pergunta que o ministro faz, que o celebrante faz. Não é? Queres acolher com amor, não é, os filhos que Deus vos der, educando-os na lei de Cristo e da sua igreja? E vocês estão emocionados e animados, dizem nem pensar, quero. Não é? Mas vejam, é uma das propriedades, uma das consequências do matrimônio, da formação da família, é esse, educar os filhos, gerar os filhos. Porque, atenção, a geração dos filhos, a geração que é própria do matrimônio, uma das finalidades do matrimônio, que é a procriação, essa geração não é simplesmente uma geração biológica. Não pode ser restrito a isso. Fabricar menino. Não, mas é educar, é formar o ser humano. Um pai e uma mãe só deixam de educar os filhos quando morrem. Eu acho que nem quando morre, porque continua rezando lá no céu. É uma vida todinha gerando. Né? Talvez o período mais fácil da geração seja o período da gestação, porque depois continua. Né? Quando é criança, como é que dizem? Tomara que já cresçam, para não dar tanto trabalho. Quando cresces, como era bom quando era criança, meu Deus, porque agora é que... E assim vai. Por quê? Porque é toda a vida gestando, é toda a vida gerando, é toda a vida educando. E nesse sentido que eu tinha dito, influenciar com vistas, não é, a construir aquela pessoa. Educar é construir alguém. É construir alguém em vista de um objetivo. E para um cristão, eu dizia, recordava ontem, recordava hoje, o modelo, o parâmetro do ser humano é Cristo. Uma família que é cristã tem como parâmetro Cristo e os valores decorrentes do Evangelho de Cristo. Então aqui os pais tenham muito cuidado. Educam os filhos no mundo. Educam os filhos para o mundo. Mas educam os filhos não simplesmente segundo os parâmetros do mundo, mas segundo os parâmetros de Cristo, em diálogo com o mundo. Por isso dá tanto trabalho educar, porque esse equilíbrio, ele não existe sobre um papel, uma tabela, vocês vão descobrindo. Né? É uma arte. E o segredo da arte de educar, isso vale para o professor, para a escola e para a família, mas sobretudo para a família, eu lhes digo sem medo de errar. Qual é uma boa educação? Qual é uma educação que tem uma chance grande de ser bem-sucedida? É uma educação que se estabelece
no diálogo. Para mim, a palavra-chave da educação, sobretudo a educação familiar, é o diálogo. A capacidade de interação entre pais e filhos. Sem esse diálogo, a educação fica sacrificada. Porque você pode impor normas, você pode impor regras, mas se essas regras não forem interiorizadas, elas não constroem, não edificam, e podem causar o efeito contrário. Gera uma reação, um fechamento, que depois, quando a pessoa se vê livre da tutela dos pais, faz exatamente o contrário. Né? Não é raro que um filho, uma filha, vivam a vida todinha em diálogo construtivo ou destrutivo com os pais. Me explico. Dou um exemplo na minha casa. Né? Na nossa casa se conversou muito, se dialogava muito, ainda se conversa muito. Sobretudo o papai. E eu fico impressionado como meus irmãos, sobretudo um deles, a vida todinha, ele é muito bem sucedido profissionalmente, mas a vida dele todinha é em diálogo com o papai. Quer dizer, não quer dizer que fica conversando com o papai. Quer dizer que o tempo todo ele recorda o que o papai dizia, ele recorda as atitudes do papai em relação a ele, e aí, ou aprovando ou reprovando, ele estabelece as ações dele, as escolhas dele, o tempo todo. Por exemplo, vejam que coisa engraçada. Né? Veja que coisa engraçada. O papai, pessoas que o papai dizia assim, fulano de tal é competente na sua área. Meu irmão é jurista, então é competente, aquele cara é bom demais. Pronto, o meu irmão, depois na vida jurídica, quando conseguia, às vezes, se sobrepor àquele lá, dizia, está vendo, pai? O senhor dizia que ele era o bamba, o competente, mas não era tão assim, olha. Veja, quer dizer, o tempo todinho, ele vive em diálogo com o papai. Vocês vejam como uma formação marca. O meu outro irmão é uma coisa impressionante. Reproduz, claro, numa edição atualizada, a educação que o papai deu. Impressionante, impressionante. Tudo que ele aprendeu com o papai e a mamãe, ele faz com os filhos. Impressionante. Isso é muito bom e tem problemas também. Um problema sério é que ele quer encontrar na esposa, outra mamãe e não encontra. Mas vocês vejam, o que eu estou dizendo a vocês é como a educação marca. Como a educação terá consequências para a vida toda. Então, os pais não podem se eximir dessa responsabilidade tremenda, né? E dessa consciência de que aquilo que eles fizerem com os filhos vai marcá-los para sempre. E o melhor modo, repito, de que os filhos entenderem é o diálogo. Uma criança nunca vai entender direito o que os pais vão colocar. Uma criança nunca vai entender direito certas proibições, certas exigências dos pais. Mas se os pais explicam, e se os pais, ao lado do diálogo, outra palavra, amam, ainda que a criança não lhe agrade, a carta aos Hebreus diz que nenhuma educação, nenhuma correção é agradável. É só depois que a gente entende. Então, ainda que a criança, ainda que o jovem não consiga compreender bem o alcance daquilo, ou não concorde, o que salva é se ele estiver convencido de que seu pai e sua mãe o amam. Pronto. Quantas vezes já adultos, desculpem, quando eu falo em família, eu sempre falo muito da minha casa. Não dá para falar de família nas nuvens. Não é? Quantas vezes a gente recordando, quando a mamãe estava viva, a gente recordando,
não é o que ele, o papai e a mamãe faziam, o papai mais duro, mamãe. Aí eles diziam assim, né? Ô meu filho, se nós voltássemos àquele tempo, não faríamos mais do mesmo modo. E a gente sempre dizia, os filhos diziam, besteira, besteira, o que fez está feito. O que é importante é que vocês fizeram por amor. O que é importante é que você, por exemplo, né, o meu pai me fazia passar água no bendito carro dele 3 vezes por semana. E quem tinha que passar o pano molhado naquele bendito carro era eu, para aprender a ser homem. Pronto, eu odiava aquele carro, mas, vejam, para aprender o valor do trabalho, a responsabilidade. Né? Então, se isso eu entendia, não é entender no nível intelectual, de conceito, não, mas eu entendo no entendimento global que o papai faz isso por amor, porque quer o meu bem, ainda que isso me dê uma raiva danada, isso não me frustra, isso não me causa revolta. Então, veja, por isso que eu digo, os pais assumirem os papéis de pai e de mãe sem medo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E ser pai, ser mãe são direito divino. A gente não escolhe pai e mãe, e também não escolhe filho. É direito divino. Daqui a pouco alguém vai levantar uma querela jurídica contra Deus, porque me deu esse pai e eu não escolhi. Do jeito que o ser humano hoje está, esse subjetivismo maluco. Mas veja, a gente não escolhe. Então, é um direito divino. Interessante, eu recordava hoje à tarde, quando a Escritura fala, São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e seguinte, fala sobre a educação. Como é que ele diz? Pais, não, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Interessante, a obediência não é só, para um cristão, a obediência não é só por uma questão natural, mas é no Senhor, é por uma questão de fé. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. O que seria irritar os filhos? É interessante um texto do século I dizer uma coisa dessa. O que significa irritar os filhos? Significa educá-los de modo tirânico. Faz porque eu quero que você faça. Veja, faz despersonalizando, sufocando a personalidade, a criatividade do filho. Irritar o filho é causar no educando revolta, fechamento, insatisfação. Então, os pais devem educá-los, São Paulo diz também, no Senhor. Então, numa família cristã, é interessante. Veja, a igreja vê a família como uma igreja doméstica, quer dizer, uma pequena comunidade de cristãos. Os papéis, não é, são bem definidos, os pais, os filhos, os irmãos, os esposos, mas isso tudinho deve ser permeado da luz do Evangelho. E repito, no processo educativo, sobretudo em casa, essas duas palavras, amor e diálogo. Um erro comum dos pais é dialogar com os filhos, aqueles que dialogam, mas dialogam a partir de si. Por exemplo, no meu tempo, pai, no seu tempo não tinha Facebook, no seu tempo não tinha Instagram, no seu tempo não tinha internet, no seu tempo não tinha telefone, smartphone. O seu tempo não é que sirva muito para o meu tempo. Então, educar exige por parte dos pais, como na escola por parte dos educadores, vou usar a palavra como São Paulo usa, não é? Uma kenosis, um certo esvaziamento. Eu me colocar no nível, me colocar no mundo, no universo do educando. Um bom modo de obter sucesso no processo educativo é começar escutando o jovem.
escutando o mundo dele, os desafios dele, as dificuldades dele, os sonhos dele. É a partir daí, e atenção, hein? Procurando escutar as motivações dele. E a partir daí, numa atitude de confiança, porque diálogo supõe confiança, sem confiança o diálogo é um faz de conta, a partir daí construir, questionar. Aqui um processo, como lá o de Sócrates na Grécia, maêutico, não é? Ajudar a tirar dele as consequências, a fazê-lo refletir. E, claro, orientar, mostrar caminhos. Então, basicamente, o processo educativo para funcionar deve ser assim. Deve ser assim. Como eu disse a vocês, na minha experiência de filho lá em casa, a gente sempre conversou muito. Quantas vezes o papai dizia, olhe, meus filhos, vocês vão para o mundo, para a vida. Saibam que o que acontecer lá fora, vocês têm em casa os pais de vocês. Não tenham medo de colocar para a gente os problemas de vocês. Não tenham medo de conversar com a gente. Saiba que nós estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los. Se errarem, a gente está disposto a ajudar vocês a corrigir o erro, a acertar. E davam os valores, davam os critérios. Por exemplo, nossos pais, meus pais rezavam com a gente. Aprendi a rezar, não foi na paróquia, nem na escola, aprendi a rezar com meu pai. Todos os dias, pela manhã e à noite. Pela manhã e à noite. Então essa coragem, ainda me lembro, veja que coisa interessante, quando a gente foi ficando adolescente, nós somos 3 homens e uma mulher, né, criados em capital, e que é litorânea, em Maceió, então tem o tal da orla marítima, com as coisas todas, né, as barraquinhas com música ao vivo, as boates, essas coisas todas. Eu não, que queria ser padre, já fui por outro caminho. Mas os meus outros 2 irmãos, né, deram trabalho. E, às vezes, a mamãe ficava até 11, meia-noite, 1h, esperando os filhos, sentada numa cadeira de balanço, rezando o texto, esperando os filhos e o papai roncando no quarto. Né? E a mamãe dizia, homem insensível, né? Parece que os filhos só são meus, não sei o quê. O papai dizia, mulher, a gente não educou, a gente não conversou, a gente não mostra, não reza com eles, então tem que dar um voto de confiança neles. Deixe. Se eles errarem, se tiverem, eles vão recorrer a gente. Então tem que ter esse espaço, claro, com o olho, não é? Dizer, eu confio em você com os 2 olhos abertos. Não pode também, mas veja, tem que dar esse espaço para que o jovem personalize, se aproprie pessoalmente daquela educação que recebeu. Os filhos não devem, não é uma boa educação, os filhos simplesmente reproduzirem o que aprenderam dos pais. Não, mas assimilarem, personalizarem de acordo com seu caráter, seu temperamento, suas expectativas, sua consciência crítica e vivenciar de modo criativo. Então, os pais têm uma frase, não sei se alguém já leu aquele livro, O Profeta, de Gibran. Eu gosto. E tem lá, profeta, fale-nos sobre os filhos. Eu gosto do que ele diz. Eu gosto, padres, superprotetores. Vossos filhos não pela vida, porém não vos pertencem. Então, a gente não cria os filhos para a gente. Cria os filhos para o mundo, para a vida, para que se realizem, para que possam ter suas opções, suas prioridades. Aos pais cabe dar um horizonte, dar valores, parâmetros, mas é preciso respeitar o espaço de cada um. Então, em casa, não é, o direito e o dever de educar, de conduzir, de extrair o melhor de cada um, mas essa educação dura
toda uma vida, mas a educação deve se fundamentar nessas duas pilastras, o amor e o diálogo.